Bom dia a todos e a todas, está vendo o número legal? Está aberta a 55ª sessão ordinária do Pleno ano 2024. Verificada a existência de quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Em discussão e votação, a ata da sessão ordinária anterior, não havendo quem queira discutir em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Concedo a palavra à secretária-geral para a leitura de correspondência. Bom dia a todos. Não temos nenhuma correspondência, senhor presidente. Franqueada a palavra aos senhores conselheiros, eu vou usar a palavra para tirar 2 processos meus de pauta, mas antes convocar o conselheiro substituto auditor Antônio Carlos para substituir o conselheiro Plínio Carneiro. Em virtude de força maior, não vai poder comparecer. E o retiro de pauta o processo de número 05719-21, denúncia referente à Prefeitura Municipal de Central, e o processo 27105-16, termo de ocorrência lavrado na Prefeitura Municipal de Saubara. Presidente, Pois não, conselheira Aline, bom dia. bom dia. Eu também gostaria de solicitar a retirada de pauta de 2 processos de minha relatoria. Primeiro é o processo 15.362-20, é um recurso ordinário na Prefeitura Municipal de Itamaraju, e o outro, 03187, é um termo de ocorrência na Prefeitura Municipal de Salvador. Então está retirado de pauta os 2 processos, Salvador 0318715 e o 1895523 de Itamaraju. Não, Itamaraju, isso, ok. Recurso ordinário. Também, por motivo de força maior, o conselheiro Ronaldo Santana não vai poder comparecer. Eu vou retirar de pauta todos os processos de sua responsabilidade. Ordem do dia, sorteio de processo não existe. Conferências de decisões. Conselheiro Paulo Rangel, para conferir suas decisões. Presidente. Eu dou conferir todas as decisões do conselheiro Plínio Carneiro. Conselheiro Aline Peixoto, para conferir suas decisões. Todas conferidas, senhor presidente. Eu dou por conferidas as decisões do conselheiro Ronaldo Santana. O conselheiro Nelson Pellegrino está a caminho. E eu dou por conferida todas as minhas decisões. Dando prosseguimento à matéria administrativa, mas antes eu queria fazer um registro com grande satisfação a visita técnica dos alunos do curso de Direitos da Unijorge, em nome da professora Patrícia Souza Alves, que atuou como guia e representante. Expresso meu agradecimento pela presença dos alunos, a participação ativa de estudantes nesse espaço é sempre bem-vinda, pois fortalece o papel educativo e social desse tribunal, além de promover um maior entendimento sobre a relevância do controle e da fiscalização da administração pública. Muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Dando prosseguimento, com a palavra a conselheira Aline Peixoto, para relatar o termo de ocorrência lavrado na Prefeitura Municipal de Birapitanga, processo 11358-21. Com a palavra, Vossa Excelência. Pois não, presidente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, demais conselheiros, senhor procurador, senhora secretária. Trata-se o presente processo um termo de ocorrência lavrado pela primeira Divisão de Controle Externo deste Tribunal de Contas contra o ex-prefeito do município de Birapitanga, o senhor Isravan Lemos Barcelos, imputando-lhe responsabilidade pela prescrição de multas aplicadas por essa corte ao senhor Antônio Conceição Almeida e Heraldo Silva de Assunção, também ex-gestores do município, indicando o ressarcimento de R$ 325.808,31, atualizados em 5/7/2021. Em decorrência, apresentou sua defesa o prefeito, sustentando que tomou providências para a cobrança das referidas multas, promovendo a inscrição das mesmas na dívida ativa do município e o ingresso de ação de execução fiscal na vara da Fazenda Pública da comarca de Ubatã.
o Ministério Público de Contas opinou pela procedência do termo de ocorrência e pelo ressarcimento. Conforme descrito no parecer da Procuradoria de Contas deste tribunal, esta relatoria igualmente observou a ausência de apresentação das certidões da dívida ativa referente à multa dos processos 04.42714 e 18.11213. B. A falta de informações sobre o ajuizamento das ações de execução fiscal relativas ao processo 08.31512, 37.922.13, 04.42714, 18.112.13. A análise dos documentos apresentados pelo ex-gestor revela a diferença entre os valores inscritos em dívida ativa e aqueles informados nas causas das prescrições e ações de execução fiscal. Fato comum aos processos 03.53712, 08.31512, 14.35711, 39.711, 08.31512. As ações de execução as ações de execução fiscal referentes aos processos 09.57111, 09.57111 foram distribuídas em 28/12/2018, após a consumação da prescrição em 25/8/2018. A inscrição das multas na dívida ativa do município e o ajuizamento das ações de execução fiscal referentes ao processo 14.35711, 39.711.11 e 03.53712, com documentos de citação expedidos em 17/9/2019, 13/4/2021 e 28/1/2019, respectivamente, não tem um efeito de interromper o prazo prescricional, uma vez que a prescrição já havia sido consumada em 22/7/2018, 29/7/2018 e 28/1/2019. Diante de tudo isso, senhor presidente, nós vamos votar pelo conhecimento do termo de ocorrência e no mérito pela sua procedência, imputando ao senhor Isravan Lemos Barcelos o ressarcimento ao erário com recursos pessoais no valor de R$ 325.808. Este é o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto da conselheira Aline Peixoto, que opinou pelo conhecimento do termo de ocorrência lavrado contra o ex-prefeito do município de Pirapitanga, referente ao exercício financeiro de 2013 a 2020, senhor Isravan Lemos Barcelos, e no mérito pela sua procedência, imputando-lhe o ressarcimento com recursos pessoais no valor de R$ 325.808,31. Não havendo quem queira discutir em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência vai relatar o processo de número 04381-21, prestação de contas com recurso repassado à Prefeitura Municipal de Cândido Sales, a SECOSAP, Centro Comunitário Social Alto Paraíso, exercício 2011. A palavra, Vossa Excelência. É uma prestação de contas do Centro Comunitário Social Alto Paraíso, dos recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura Municipal de Cândido de Sales, no valor de R$ 3.441.000, ao longo dos exercícios financeiros de 2011 e 2012, cujo processo físico foi protocolado neste tribunal em 17/6/2015, tendo sido convertido em processo eletrônico sobre o número 04381-E21 em 16/3/2021. Notificou-se a gestora e o secretário municipal de saúde e o presidente da entidade acerca do exame, mediante edital número 2473 e 525/2021, de 9/6/2021 e 1/7/2021, respectivamente, tendo a gestora atendido ao chamamento de forma intempestiva em 20/10/2021, apresentando suas justificativas para esclarecimento dos fatos. Ato contínuo foram os autos submetidos ao exame do Ministério Público de Contas, que em 30/8/22 manifestou-se no sentido de converter o feito em diligência pela terceira DECOI para análise da defesa apresentada pela gestora. Documentos no processo número 18.843/E21. Em 22/3/24, os autos foram submetidos à assessoria jurídica, que emitiu manifestações
Manifestação no sentido de que, como houve a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos, no período de 17/6/2015 a 16/3/21, seja reconhecida a incidência da prescrição intercorrente por inobservância do quanto disposto no artigo 184 do Regimento Interno desta Corte, extinguindo-se o processo com resolução de mérito e arquivamento. Os autos foram submetidos mais uma vez ao exame do Ministério Público de Contas, que, em parecer datado em 5/8/2024, opinou no sentido da extinção do processo com resolução do mérito, em virtude da configuração da prescrição intercorrente. Em sede da defesa, a gestora arguiu a incidência da coisa julgada administrativa. A terceira DECOI, em seu relatório técnico, confirma que o termo de parceria 02/2011 foi objeto de análise e julgada pelo TCM Bahia por ocasião da auditoria realizada em 2014, número do processo 19.87313, a qual culminou pela legitimidade passiva e responsabilização da então gestora Cidélia Lemos Dias dos Santos, imputando-lhe ressarcimento no valor de R$ 17.887, a multa no valor de R$ 8.000, logo por versar no mesmo objeto termo de parceria 0211, resta-nos reconhecer que a matéria ora em questão trata-se de coisa julgada. Ante o exposto, senhor presidente, resta evidente tratar-se de uma matéria julgada administrativamente nos autos do processo TCM 19.873/2013, referente à auditoria da prestação de contas dos recursos repassados nos exercícios financeiros de 2011 e 2012, ao Centro Comunitário Social Alto Paraíso, determinando-se, em consequência, o arquivamento do presente processo. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto da conselheira Aline Peixoto, que opinou pelo não conhecimento em vista da coisa julgada administrativa, determinando-se, em consequência, o arquivamento do processo. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores conselheiros que aprova permaneça como se encontra aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, para relatar a prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Palmeiras, Associação Grupo Ambientalista de Palmeiras, GAP, exercício 2020, processo 08888-22. Com a palavra, Vossa Excelência. É uma tomada de conta de recursos repassados durante o exercício de 2020 pela Prefeitura Municipal de Palmeiras, à Associação Grupo Ambientalista de Palmeiras, GAP, no importe de R$ 143.000, mediante convênio 0215-0320, tendo como objeto a realização de atividades e serviços públicos para a preservação ambiental e ecológica do Parque Municipal Morro do Painhaço. Notificou os gestores, tendo o chefe do Executivo apresentado sua defesa para os esclarecimentos dos fatos somente na oportunidade da primeira notificação relativa ao relatório preliminar, restando silentes quanto aos achados remanescentes contidos no relatório conclusivo final, emitido pela área técnica em 14/6/2023. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da tomada de conta, sugerindo, ademais, imputação de multa aos gestores. Os convênios 0215-03/2020 estabeleceram repasses no montante de R$ 143.000 em 13 parcelas, tendo havido a comprovação das despesas no mesmo valor. Todavia, desacompanhada dos contratos dos prestadores de serviços, tendo sido verificada também que os pagamentos foram efetuados pelo seu valor bruto, sem apresentar qualquer desconto ou valor retido, referente a impostos e ou encargos trabalhistas. No exame da tomada de conta foram identificadas outras impropriedades em desacordo com o estabelecido na resolução TCM 1381/18 e da Lei 13.019/14, devido à não apresentação de vários documentos sob a responsabilidade do envio da administração municipal à entidade civil. Considerando que os gestores não se manifestaram após a emissão do segundo relatório técnico emitido pela área técnica, esta relatoria mantém-se as irregularidades apontadas ante a ausência de documentos considerados imprescindíveis para a boa e regular aplicação dos recursos repassados, ficando evidenciado o descumprimento da Lei 13.019 de 2014 e da resolução deste TCM 1381/18. Diante disso, nós vamos votar no sentido de considerar irregular a presente prestação de contas, imputando-se ao então prefeito de Palmeiras, o senhor Ricardo Oliveira Guimarães, e aos dirigentes da entidade, senhor Gilson Souza Santos e Paulo Brandão de Souza,
uma multa no valor de R$ 1.000 para cada representante. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto da conselheira Aline Peixoto, que considerou irregular a tomada de contas dos recursos públicos repassados no exercício 2020 pela Prefeitura de Palmeiras, a Associação Grupo Ambientalista de Palmeiras, GAP, da responsabilidade dos dirigentes, o Gilson Souza Santos e o senhor Paulo Brandão de Souza, e o gestor responsável pelo repasse, o senhor Ricardo Oliveira Guimarães, então prefeito do município de Palmeiras, razão pela qual imputa-se a multa de R$ 1.000 a cada um dos dirigentes citados. Não havendo ninguém queira discutir em votação, senhores conselheiros que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A palavra agora ao conselheiro Paulo Rangel, para relatar a denúncia referente à empresa Salvador Turismo Saltur, processo 04715E13. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, cuida-se autos de denúncia apresentada por vereador do município de Salvador contra a empresa Salvador Turismo Saltur, representada por sua diretora-presidente, senhora Cláudia Menezes de Lima, e diretor administrativo financeiro, senhor Paulo Borges de Melo, tendo em vista a existência de supostas irregularidades na celebração do convênio de número 034 de 2013. Sustenta o denunciante que os fatos narrados evidenciam fortes indícios de irregularidades na celebração do convênio, vez que a entidade conveniada seria desconhecida. Aduz também que o endereço indicado no CNPJ fornecido pela Receita Federal do Brasil está incorreto, bem como destacou que o convênio foi assinado às vésperas do evento. Foi então determinada a notificação dos responsáveis para apresentarem defesa, as quais manifestaram-se no feito. Posteriormente, em 5 de julho de 2013, o então conselheiro Fernando Vita solicitou a realização de inspeção em loco, retornando os autos da área técnica em 1º de agosto de 2024, de modo a recomendar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Destaca-se que o feito foi submetido ao crivo do Ministério Público de Contas, o qual manifestou-se através do Procurador de Contas, Dr. Guilherme Costa Macedo, pugnando pela extinção do processo, com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. É o relatório. Passo ao voto, senhor presidente. Preliminarmente, cumpre reconhecer de ofício questão prejudicial à análise dos autos ante a consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas. Com efeito da análise dos autos, verifica-se que em 5 de junho de 2013, a relatoria à época solicitou a realização de inspeção em loco, retornando o processo a este gabinete em 1º de agosto de 2024, portanto, 11 anos após a mencionada solicitação, o que atrai a incidência da mencionada prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente, o feito deverá ser extinto com seu consequente arquivamento. Passo exposto, votas pela extinção da denúncia de número 04715/2013, apresentada contra a empresa Salvador Turismo Saltur, representada por sua diretora-presidente, senhora Cláudia Menezes de Lima, e diretor administrativo financeiro, senhor Paulo Borges Melo, em razão do reconhecimento e proclamação da prescrição nos termos do artigo 185, parágrafo 2º, do regimento interno desta Corte de Contas. É o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto do conselheiro Paulo Rangel, que opinou pela extinção com resolução do mérito da denúncia apresentada contra o senhor Arnando Lessa Silveira, então diretor da empresa Salvador Turismo, Saltur, em razão do reconhecimento e proclamação da prescrição. Não havendo que queira discutir em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, para relatar denúncia referente à Prefeitura Municipal de Acajutiba, processo 11.226/13. Com a palavra, Vossa Excelência.
Quero saudar o conselheiro Nelson. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, cuida-se os autos de denúncia apresentada por vereadores do município de Acajutiba com o senhor José Luiz Mendes Brito, gestor municipal da mesma localidade, tendo em vista a existência das mais variadas irregularidades supostamente cometidas pela administração municipal no exercício financeiro de 2013, quais sejam nepotismo, contratos superfaturados, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e pagamento de despesa de campanha. E mais apontam os denunciantes que creches municipais teriam sido fechadas sem qualquer justificativa, além de que houve a suspensão do transporte municipal, o qual destinava-se ao transporte de crianças especiais. Além disso, destacou que as unidades de saúde da municipalidade encontravam-se fechadas, bem como apontou a inexistência de medicamentos na farmácia do posto médico. Foi então determinada a notificação do responsável para apresentar a defesa, o qual manifestou-se no feito. Posteriormente, em 25 de setembro de 2013, o conselheiro substituto Cláudio Ventim solicitou a realização de inspeção em loco, retornando os autos da área técnica em 1º de agosto de 2024, de modo a recomendar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Destaca-se que o feito foi submetido ao crivo do Ministério Público de Contas, o qual manifestou-se através do procurador de contas, Dr. Guilherme Costa Macedo, pugnando pela extinção do processo, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. É o relatório, vamos ao voto. Preliminarmente, cumpre reconhecer de ofício questão prejudicial na dos autos ante a consumação da pretensão punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas. Com efeito da análise dos autos, verifica-se que em 25 de setembro de 2013 a relatoria época solicitou a realização de inspeção em loco, retornando o processo desse gabinete em 1º de agosto de 2024, portanto 11 anos após a mencionada solicitação, o que atrai a incidência da mencionada prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente, o feito deverá ser extinto, no seu consequente arquivamento. Face ao exposto, vota-se pela extinção da denúncia de número 11.226 de 2013, apresentada contra o senhor José Luiz Mendes Brito, gestor municipal de Acajutiba, em razão do reconhecimento e proclamação da prescrição nos termos do artigo 185, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte de Contas. É o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto do conselheiro Paulo Rangel, que opinou pela extinção com resolução do mérito da denúncia apresentada contra o senhor José Luiz Mendes Brito, gestor municipal de Acajutiba, em razão do reconhecimento e proclamação da prescrição. Não havendo que querer discutir em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, para relatar a denúncia referente à Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, processos 51679 e a 14. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, cuida-se os autos de denúncia ofertada por cidadão do município de Sátiro Dias contra o senhor Pedro Raimundo Santana da Cruz, prefeito daquela localidade, versando acerca de possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo denunciado. Informa que o exercício financeiro de 2014 foram contratadas empresas objetivando a aquisição de computadores e serviços de recarga de cartucho, bem como a locação de máquina copiadora, contudo defende a existência de indício de que as empresas contratadas seriam de propriedade de sobrinhos do gestor. Defende ainda que inexistem as sedes das referenciadas empresas, os endereços indicados no seu registro. Foi então determinada a notificação do responsável para apresentar a defesa, qual manifestou-se no feito. Em despacho proferido datado de 15 de julho de 2014, o então conselheiro Fernando Vitor solicitou a antiga terceira coordenadoria de controle externo que fosse realizada pesquisa cadastral das empresas citadas na inicial, tendo sido apresentado documentos e parecer conclusivo. Posteriormente, em 30 de julho de 2014, o conselheiro relatou à época
solicitou a realização de inspeção em loco, retornando os autos da área técnica no 1º de agosto de 2024, de modo a recomendar o reconhecimento da prestação intercorrente. Destaca-se que o feito foi submetido ao crivo do Ministério Público de Contas, no qual manifestou-se através do procurador de contas, Dr. Guilherme Costa Macedo, pugnando pela extinção do processo, uma resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prestação intercorrente. É o relatório, vamos ao voto preliminarmente, como por reconhecer de ofício, questão prejudicial, análise dos autos ante a consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas. Com efeito da análise dos autos, verifica-se que, em 30 de julho de 2014, a relatoria à época solicitou a realização de inspeção em loco, retornando o processo entre gabinete em 1º de agosto de 2024. Portanto, 10 anos após a mencionada solicitação, que atrai a incidência da mencionada prescrição intercorrente, nos termos do artigo 184 do Regimento Interno dessa Corte de Contas. Assim, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente, o feito deverá ser extinto, com seu consequente arquivamento. Face exposto, vota-se pela extinção da denúncia de número 51.679 de 2014, apresentada com o senhor Pedro Raimundo Santana da Cruz, gestor municipal de Sátero Dia, em razão do reconhecimento e proclamação da prestação intercorrente. É o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, o voto do conselheiro Paulo Rangel, que opinou pela extinção com resolução do mérito da denúncia apresentada contra o senhor Pedro Raimundo Santana da Cruz, gestor municipal de Sátiro Dias, em razão do reconhecimento e proclamação da prescrição. Não havendo o que discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Pergunto ao conselheiro Nelson Pellegrino, desejando bom dia a Vossa Excelência, e solicitar a Vossa Excelência para conferir suas decisões. Bom dia a todos e a todas. Dou todas por conferidas, senhor presidente. E aproveitar para avisar a Vossa Excelência que a advogada doutora Itana Carneiro Rios já está a postos, ela que vai fazer a sustentação oral do processo que Vossa Excelência vai relatar, recurso ordinário referente às contas da Prefeitura Municipal de Riachão de Jacuípe, exercício 2022, processo 08851-23. Com a palavra, Vossa Excelência. Nem perguntei se ela está ouvindo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, todos que nos ouvem aí na plateia, é o processo 08851-23, um recurso ordinário referente à prestação anual de contas de 2022, Prefeitura de Riachão do Jacuípe, o gestor José Carlos Conselheiro de Matos Nelson, Soares. só pedir a Vossa Excelência a gentileza. Eu vou perguntar à doutora Itana se ela está nos ouvindo. Doutora Itana? Vossa Senhoria está nos ouvindo? Sim, agora sim. Doutora Itana nos escuta? Sim. Tá me Ok, ouvindo? tá. Agora sim, obrigada. Então, Vossa Excelência, tem uma palavra. O gestor José Carlos de Matos Soares, trata-se de um recurso ordinário interposto pelo prefeito de Riachão do Jacuípe, José Carlos de Matos Soares, contra o parecer prévio 08851-23 e a deliberação de imputação de débito, DID, da relatoria do conselheiro Ronaldo Santana, que aprovou com ressalva a prestação de contas e governo de gestão do município, referente ao exercício 2022, aplicando-se multa de R$ 2.000 ao gestor. Em resignado, o prefeito José Carlos de Matos Soares ingressou com recurso ordinário dentro do prazo regimental, indagando acerto ao registro da certificação anual, que ocasionou indeterminação de reanálise da matéria pela DCE em autos apartados, sem questionar qualquer das ressalvas apontadas no parecer prévio. Registro que o Ministério Público de Contas não se manifestou nos autos por não fazer parte da sua matriz processual. Feito o relatório, senhor presidente, quero dizer que me parece, doutor Ivana Valzar, que já queria, desde logo, render minhas homenagens à doutora Itana Carneiro Rios,
que aqui representa o prefeito e a ação de Jacuípe, deixando claro que a controvérsia em relação ao recurso ordinário envolve uma determinação do conselheiro Ronaldo Santana de que se analise em autos apartados, no caso, um termo de ocorrência, a contratação de escritório de advocacia por inegibilidade. E essa é a matéria objeto do presente recurso. Então, feito a leitura do relatório, senhor presidente, passo a palavra a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa disponibilizar a palavra à doutora Itana Carneiro Rios para fazer a defesa do seu cliente. Então, a palavra Vossa Senhoria, doutora Itana Carneiro Rios, para fazer a sua sustentação oral, prazo de 10 minutos. Doutora Itana, nos escuta? Fonte. A Sim, internet. vocês estão me escutando? Agora sim. Foi concedida a palavra 10 minutos. Eu acho que a internet. Doutora Itana, nos escuta? Caiu. Só um minutinho, conselheiro, que o pessoal da informática está reconectando. Doutora Itana, nos escuta? Está caindo direto. Doutora Itana, pode começar? É a internet dela. Doutora Itana, nós não estamos escutando. A senhora está conseguindo nos escutar? Caiu. Presidente, eu sugiro que se passe para outro processo até que ela conseguir um sinal melhor, por favor. Suspender esse julgamento. Vamos dar um prazo até o final da sessão, senão ela não puder aparecer, vai ter. O conselheiro Nelson Peregrino vai que vai decidir se vai julgar ou vai adiar. Então, dando prosseguimento, eu passo a palavra agora ao conselheiro Paulo Rangel para julgar o termo de ocorrência lavrado na Prefeitura Municipal de Várzea Nova, processo 03487-21. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, trata-se de termo de ocorrência lavrado pela 23ª Inspetoria Regional de Controle Externo contra o senhor João Herbert Araújo da Silva, gestor municipal de Várzea Nova,
versando sobre supostas irregularidades no procedimento de contratação do advogado, Dr. Rui Carlos Barata Lima Filho, para atuar no bojo do processo judicial de número 13.636.2005.2017.01.3400, face à inobservância ao dever de licitar. Neste contexto, apontou a inspetoria regional que o município teria otorgado procuração com poderes ad judicia et extra para sua representação em ação judicial contra a União, a qual objetivava a recuperação de valores relativos à diferença do Fundef, em face do recálculo do valor mínimo anual por aluno. Dessa forma, concluiu a área técnica e foram conferidos poderes aos advogados para atuar amplamente nos autos sem que existisse prévio procedimentos administrativos hábeis a lastrear a contratação da banca de advogados. Aduziu, portanto, que houve a celebração de contrato verbal em afronta ao artigo 60 da Lei número 8.666/93, de modo a concluir que houve contratação de serviço do advogado Rui Carlos Barata Lima Filho sem a formalização de processo administrativo, portanto, por meio de contrato verbal. Foi determinada a notificação do gestor responsável, bem como do escritório de advocacia Ramos e Barata Advogados Associados, na qualidade de terceiro interessado, os quais manifestaram-se no feito. Ambos aduziram, em síntese, que o instrumento procuratório teria sido outorgado ao escritório de advocacia apenas para que o mesmo tivesse acesso aos autos do processo judicial, para posterior formalização do devido processo administrativo de contratação. Os autos foram submetidos ao crivo do Ministério Público de Contas, o qual manifestou-se através de seu procurador de contas, Dr. Danilo Diamantino Gomes da Silva, opinando pela procedência do presente termo de ocorrência. É o relatório, passa a proferir o voto. Volvendo-se aos elementos constantes da exordial, verifica-se que o cerne do presente termo de ocorrência versa acerca da contratação de advogado pelo município sem a devida formalização do respectivo processo administrativo através de contrato verbal. Assim, diante dos elementos constantes dos autos, resta evidente que não houve a comprovação da efetiva realização do processo administrativo para lastrear a contratação do escritório de advocacia Ramos e Barata. Advogados associados. Nesse item, não foi apresentada essa Corte de Contas no referido processo administrativo, o que acarreta a presunção de que este, de fato, não existiu. Sem embargo, a situação ora mencionada demonstra que houve a contratação de advogado de forma verbal em afronta ao artigo 60 da Lei número 8666/93. Destaca-se que, em sede de defesa, tanto o gestor quanto o escritório aduziram que a procuração acostada aos autos da ação judicial destinou-se apenas para que o advogado tomasse conhecimento dos autos. Todavia, tal tese defensiva não merece guarida, vez que o instrumento procuratório confeccionado conferiu amplos poderes ao causídico. Importante reconhecer que a ausência de formalização do processo administrativo da contratação de advogado implica o reconhecimento da irregularidade da avença firmada ante a inexistência de comprovação do atendimento aos critérios exigidos em lei para respaldar a contratação via inexigibilidade de licitação. No que diz respeito à contratação de assessoria jurídica por inexigibilidade de licitação, entendo pela irregularidade da contratação direta por inexigibilidade da licitação quando não demonstra os requisitos previstos no artigo 13
e 25 da Lei 8666/93, ao menos para as questões que antecedem a alteração legislativa trazida com base na Lei de número 14.136 de 2021. Na esteira desse pensamento, para que ocorra a contratação de serviços advocatícios sem licitação com base na Lei de número 8666/93, é necessário a existência de 3 requisitos, a saber: singularidade do objeto, especialização do serviço técnico prestado e notória especialização do prestador. No caso sob análise, em consonância com o entendimento esboçado pelo Ministério Público de Contas, entendo que a contratação em voga encontra-se irregular, vez que o objeto do aludido contrato há figuras como atividade de natureza comum, inexistindo qualquer complexidade que o torne único e incomum. Com efeito, a matéria tratada poderia ser contratado através de certame licitatório e observando, consequentemente, a escolha da proposta mais vantajosa. Logo, entendo pela procedência do termo de ocorrência, diante da inexistência do processo administrativo, que ele lastreou a aludida contratação diante da evidente existência de contrato verbal, de modo a ofender claramente os ditames da Lei 8666 de 1993. E mais a mais, ainda que tivesse sido demonstrada a existência de procedimento administrativo, infere-se a ausência de plausibilidade da realização de contratação direta mediante a utilização de inexigibilidade de licitação para contratação do escritório indicado na peça de ingresso, dada a não demonstração da singularidade do objeto. Destaca-se, todavia, que, em que pese o contrato sob análise ter sido pactuado à égide da Lei de número 8666 de 1993, considerando as modificações provenientes da nova Lei de Licitações de número 14.136 de 2021, esta relatoria opta, nesse momento, por mitigar a penalidade por imposta em relação a este ponto do termo de ocorrência. Além disso, entendo pela procedência do termo de ocorrência em questão com a aplicação de multa correspondente a 5% do valor previsto na resolução TCM número 1477 de 2023, no importe de R$ 3.638,85 para o gestor. Ademais, em homenagem ao caráter orientador e pedagógico das ações deste tribunal, determina ao gestor que promova não apenas no presente contrato, como na futura contratação, a correção das falhas identificadas nesses autos e sigam as orientações aliadas do final deste voto. Finalmente, impõe-se registrar que, em razão da delimitação do objeto, discussão apenas em termo em torno da ausência de processo administrativo, não se avançou nesses autos em torno das especificidades tratadas na resolução TCM de número 1346 de 2016. Forte, nesse momento, entendo pelo conhecimento e procedência do presente termo de ocorrência. Diante do exposto, vota-se pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela procedência do termo de ocorrência, processo TCM de número 3.487/21, lavrado contra o senhor João Herbert Araújo da Silva, gestor municipal de Várzea Nova, aplicando multa ao gestor de R$ 2.638,85. É o voto, presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Paulo Rangel, pelo conhecimento, pela procedência do lavado contra o senhor Elber Araújo, Várzea Nova, Bahia, a quem se aplica multa de R$ 2.638,85 com determinações. Encerrada a discussão e votação, conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Aquele já pode, Ana? Então, a senhora secretária me informou que não foi possível concluir
Voto no processo 8.851, com recurso de reação do Jacuípe, e porque não havia do advogado se manifestar. Ele chegou. Então, conselheiro Nelson, para relatar. Presidente, senhores, ela vai fazer a sustentação? Então ela tem que sustentar. Posso. Presidente, eu passo a palavra ao Excelência para que você possa oportunizar Doutora Itana, a doutora Itana para que possa fazer a defesa do seu cliente. Tendo sido concluído, nós vamos passar a palavra à doutora Itana para, por 10 minutos, fazer a sua sustentação oral. Entendeu? Bom dia, estão me escutando agora? doutora Itana, estamos escutando. Bom dia, senhores conselheiros, faço isso na pessoa do presidente Mário Negromonte. Conforme o próprio conselheiro Nelson Pellegrino já relatou aí, o recurso ele se concentra em suposta irregularidade na contratação por esse município quanto a serviços advocatícios por inelegibilidade de licitação, sem apresentação da justificativa do preço, em descumprimento dos artigos 25, inciso 2 e 26, inciso 3, da Lei 866 de 93, referente ao objeto relacionado à prestação de serviços, como já disse, advocatícios específicos para recuperação de créditos educacionais Fundeb e Fundef. Inicialmente, cabe pontuar aqui que, apesar do município possuir procuradoria ativa, ainda assim não possui estrutura e um corpo jurídico capaz de desempenhar esse tipo de ação devido à sua complexidade, principalmente na elaboração dos cálculos. É sabido que, preenchidos os requisitos do artigo 25, que é de inelegibilidade de licitação, da Lei 866, autoriza a contratação direta ou inédita de licitação para serviços técnicos de natureza singular com profissionais de empresa de notória especialização na área. Vale esclarecer que os serviços jurídicos, objeto desse contrato, qual seja a recuperação de créditos e do Fundef e Fundeb para o município, bem como a complementação futura de valores repassados a menor, exige uma análise conjugada dos repasses efetuados pela União, com legislação aplicável, finalizando com a elaboração de cálculos complexos que demonstrarão com exatidão o benefício econômico a ser implementado no orçamento municipal. Por isso, por conta dessa complexidade, é que foi feito a contratação de um outro escritório e não ser executado pela Procuradoria. Aí, diante dessas informações, observa-se que foram obedecidos todos os parâmetros estabelecidos pela Lei 866, considerando a natureza intelectual do trabalho que seria prestado. O município ele realizou essa contratação de escritório de advocacia, primeiro em discussões judiciais, acerca do Fundeb e Fundeb, visto que este preenchia a exigência de notória especialização acerca da matéria. Lá do outro, né, para evitar, coibindo a questão do evitar prejuízos ao erário público, o contrato ele foi feito com o pagamento apenas no êxito. Então, assim, transferindo todo o risco e custo da execução contratual ao escritório contratado, ou seja, o município ele não desembolsará qualquer quantia até o efetivo recebimento dos valores cobrados na demanda judicial. Previsão essa, né, já amparada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal em caso análogo. Insta a ressaltar também que até o presente momento não houve qualquer pagamento a título de honorários ao escritório contratado. Esse eventual pagamento será realizado em consonância ao que restou estabelecido no julgamento da DPF número 528 e a própria orientação deste tribunal, na Instrução Cameral 001/2023, sendo utilizado apenas os valores desvinculados correspondentes aos juros de mora incidentes sobre o precatório, conforme contratualmente já tinha sido estipulado. Portanto,
Diante das informações, não se verifica a existência de irregularidades ou ilegalidade configuradores de atos de propriedade administrativa. E, malgrado se reconheça a existência de suposta ilegalidade na forma da contratação, resta evidenciado que esta contratação, que esta improbidade decorreu de fatores alheios à vontade do recorrente, porquanto o mesmo apenas seguiu orientações do parecer técnico apostado no procedimento licitatório. Por último, no que diz respeito à questão da justificativa de preço em relação ao objeto da contratação, é importante aqui destacar e trazer o entendimento do TCU, onde diz que a justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de licitação pode ser feita mediante a comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a outros órgãos e entes públicos ou privados, em avença envolvendo o mesmo objeto ou objeto singular, o que aconteceu nesse caso, né? Aí, assim, diante do exposto, requer o provimento do recurso, com reconhecimento da total regularidade nos procedimentos e contratos com o prestador de serviços advocatícios. Retorno a Eu palavra agradeço. ao conselheiro Delcio para concluir. Eu agradeço, doutora Itana, mas me parece aqui, doutora Itana, que nós estamos vivendo um certo paradoxo, né? O recurso, como Vossa Senhoria esclarece, versa sobre a contratação do escritório de advocacia. Vossa Senhoria enfrentou, na sua sustentação oral, todos os pontos que seriam necessários na contratação de um procedimento por inexigibilidade. Nenhuma discussão sobre isso. Comprovar que a Procuradoria Municipal não tem condições de realizar, a notória especialização do serviço, a notória especialização do profissional, a coleta de preços, tudo isso. E é óbvio que tem uma divergência em relação à fixação do percentual dos honorários de torno de 15% e 20%, já está vista que há já regulamentação por parte dessa Corte de Contas em relação à matéria, fixando em percentual de 10% para os contratos anteriores à resolução 02 e, após a resolução, aplicando-se a tabela estabelecida no Código de Processo Civil. O problema, doutora, que essa é a questão fundamental aqui, o recurso, ele também repisa os mesmos argumentos de Vossa Senhoria. Ocorre que, analisando os autos do processo, e quero deixar registrado que no dia 2 de setembro foi disponibilizado a íntegra, foi pedido pelo escritório de advocacia a íntegra do processo, e foi disponibilizado para o escritório, e também os apontamentos da área técnica. Não há nos autos esses argumentos que Vossa Senhoria traz aqui na sua sustentação oral. E que não está nos autos não está no mundo da vida. Isso é a regra processual. Então, o nosso voto, até para ser mais econômico na leitura, é no sentido de improver o recurso ordinário, porque o recurso versa sobre o apontamento, que é a não comprovação desses requisitos, além dessa irregularidade, à luz do tribunal, de fixação de honorário de 15% e 20%. E o que está posto no recurso são os mesmos argumentos da defesa no processo da prestação de contas. Ocorre que não adianta argumentar que se realizou o procedimento sem trazer esses elementos para os autos. Os elementos não estão nos autos. Por isso, a determinação do conselheiro relator original. Ele apartou esse incidente para que não tivesse repercussão nas contas, certo? Até porque não era capaz de repercutir na reprovação. As contas foram aprovadas com aplicação de multa ao gestor, mas foi determinada a apuração em autos apartados. Então, será lavrado, por recomendação do conselheiro relator, um termo de ocorrência. Eu insto a Vossa Senhoria, ao prefeito, ao escritório, que é objeto de contratação, que no termo de ocorrência traga aos autos todos esses elementos que Vossa Senhoria acabou de dizer. Traga
o procedimento foi realizado pelo município, que comprova que a Procuradoria não tem condições de realizar a defesa do município nessa matéria específica, que traga os autos, os atestados do escritório de advocacia, dos seus profissionais, das causas que ele já patrocinou, similares a essa, que traga aos autos a coleta de preços dos procedimentos semelhantes e, evidentemente, que traga os autos a justificativa para os 15% e 20%, mas já deixando claro. E aí, Vossa Senhoria já esclarece que nenhum pagamento foi feito, até porque o contrato é por êxito, mas recomenda-se que não se faça esse pagamento e que se recomenda também, e isso vai ser objeto, provavelmente, do termo de ocorrência, a recomendação de fazer o ajuste do contrato para trazer para os 10%, que é a recomendação do tribunal. Então, como seja no recurso, não foram juntados essa justificativa, Vossa Senhoria, na sua sustentação, o faz, mas não indica nos autos onde está essas justificativas, o nosso voto é no sentido de improver o recurso, porque a matéria que versa é só sobre esse aspecto, certo? Mantendo-se a determinação do conselheiro original de aprovar com ressalvas as contas e com o apontamento para que seja lavrado um termo de ocorrência, para que nesse termo de ocorrência a prefeitura tenha a oportunidade de trazer para os autos todas as justificativas que alegou originalmente, mas não trouxe aos autos elementos, e que agora a Vossa Senhoria também o faz na sua sustentação oral, mas que não tem correspondência com os autos processuais. Então, é uma oportunidade que está se dando à municipalidade, nesse termo de ocorrência, de trazer para os autos, trazer para os registros do tribunal toda a documentação justificatória e comprovatória, né, do processo da contratação. Então, nesse sentido, o nosso voto não estabelece que não há qualquer alteração do parecer prévio hora recorrido, nós estamos mantendo a sua íntegra, e o nosso voto é pelo conhecimento e do mérito pelo improvimento deste recurso ordinário, mantendo todos os termos decisórios que julgou pela aprovação com ressalva às contas de governo e gestão da Prefeitura de Riachão do Jacuípe, exercício 2022, e responsabilidade dos seus decados de Matos Soares. Mais uma vez, registrando a Vossa Senhoria e ao seu representado de que o termo de ocorrência será a oportunidade de trazer definitivamente para os autos todos os elementos que ensejaram a essa contratação, para que o tribunal possa, em autos apartados no termo de ocorrência, analisar a legalidade da contratação ou não. É como submetemos a esse plenário, senhor presidente, esse recurso ordinário. Chegou para uma aprovação com ressalva das contas governo e gestão da Prefeitura de Riachão do Jacuípe, exercício 2022, de responsabilidade do José Carlos de Matos Soares. Encerra a discussão. Senhor presidente, Conselheiro, o Ministério Público. na verdade, só para reforçar alguns pontos que o conselheiro Nelson já levantou com relação a isso, na verdade, inicialmente essa sugestão, na verdade, de apuração desse contrato adveio de uma sugestão do Ministério Público no parecer, que proferiu na primeira fase do processo, antes do julgamento. E, na verdade, para deixar claro, na verdade, até para o gestor e para a procuradora que estou representando, que, na verdade, não há prejuízo ao gestor nessa separação, porque, na verdade, o tribunal está adotando uma medida, está sendo cauteloso, ao não punir o gestor, já que o gestor não trouxe, como o conselheiro Nelson reforçou, deixou de forma muito clara que o gestor não trouxe os elementos necessários. Então, para que o gestor não seja punido, será apurado em processo apartado, no qual será mais uma vez, ou pelo menos mais uma vez, será oportunizado o contraditório pela defesa para apurar a razoabilidade dos valores. Pelo que a gente está vendo aqui, a gente já poderia reconhecer a irrazoabilidade, porque tem o entendimento da casa, como o conselheiro Nelson
pontuou de 10%, aqui a gente já vê que varia de 15% a 20%. O limite, a gente não consegue ver um limite, o estabelecimento de um limite, de um teto para o gasto, né, com esse contrato, que também essa casa tem esse entendimento com base no que já foi julgado, inclusive, em uniformização de jurisprudência. No caso, a causídica pontuou que seria utilizado o recurso de mora e de juros, né, que o STF e esse tribunal também já reconheceram que são de utilização livre, mas, mais uma vez, esses elementos não foram trazidos ao processo e registrar, como o conselheiro Neto também colocou, que pode ser utilizado o termo de ajustamento de gestão para que esse contrato seja reformulado, né? Há tempo, até antes do termo de ocorrência, de repente, no termo de ocorrência já traga esses elementos já com as correções necessárias e exato. Enfim, são essas considerações, presidente, que eu gostaria de reforçar e parabenizar o conselheiro Nelson pelo voto. Obrigado, presidente. Com a complementação aí do nosso representante do Ministério Público, eu gostaria de agradecer a doutora Ana Carneiro Rios e aprovado, então, o voto do conselheiro Nelson Peregrino. Eu passo a palavra ao conselheiro Mário Negromonte para relatar contas da Prefeitura Municipal de Ibititá, exercício 2022. Senhor presidente, senhores conselheiros e senhor procurador, a gestora, a senhora Nilva Barreto dos Santos, essas contas ingressaram no TCM no prazo legal, a gestora foi notificada e apresentou seu esclarecimento. O processo não integrou a matriz do Ministério Público de Contas. Após essa análise, a relatoria remanescem os seguintes apontamentos: instrumentos de planejamento desacompanhado de comprovações de incentivo à participação popular, publicação intempestiva de decretos de alterações orçamentárias, baixa arrecadação de dívidas ativas e desequilíbrio fiscal. O mínimo foi aplicado na educação, 26,33%. No estou saldo a ser complementado de 2023, foi aplicado o percentual mínimo no Fundeb, 72,16%. E o mínimo na saúde também, 23,47%. O do foi passado para o Poder Legislativo cumprir o artigo 29A. A despesa com o pessoal da Prefeitura correspondeu a 39,27% da receita corrente líquida, cumprindo ao limite legal. O relatório de controle interno não atende às normas legais. O relatório de contas de gestão registrou que foram apresentados todos os relatórios de gestão fiscal. Foram registrados pendências de glosa do Fundeb, com determinação de providência atual gestora, com a devolução dos valores com recursos do município. Não foram registradas pendências de multa vencida da gestora. Ficam registrados alguns achados na cientificação anual, como ausência de remessa incorreta de dados e informações pelo SIGA, licitações não balizadas pelo preço praticado no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, ausência de publicação de aviso de tomada de preço, irregularidade e inegibilidade por combinação de normas 8666 de 1433, fragmentação de despesa mediante despesa de licitação com bula ao devido processo licitatório, ausência de designação de representante de administração para acompanhamento e fiscalização em contrato, inconsistência de instrução de processo de pagamento. Nossa decisão, aprovação com ressalvas. Mário Negromonte, pela aprovação com ressalva das contas anuais de governo e gestão, prestada pela gestora senhora Nilva Barreto dos Santos, prefeito do município de Ibititá, exercício 2022. Encerrada a discussão, em votação, conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, com a palavra para relatar a deliberação de imputação de débito. Multa de R$3.000. Em discussão e votação, a multa de R$3.000. Conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o conselheiro Nelson Peregrino, para relatar contas da Prefeitura Municipal de Ceabra. Só tem agora aqui, né?
Prestação de contas da Prefeitura de Ceará, exercício 2022, de responsabilidade do senhor Fábio Miranda de Oliveira, foi apresentada através do ETCM, autora sobre o 07-971-23, de disponibilidade pública. O gestor foi notificado, manifestando-se tempestivamente, com anexação de sua defesa no processo eletrônico deste tribunal. O Ministério Público de Contas não se manifestou formalmente nessas contas, por não fazer parte da sua matéria de análise processual. As prestações de contas de 2017 a 2021, de responsabilidade deste gestor, foram aprovadas com ressalvas e com multas. A Lei Anual Orçamentária 752 de 2021 aprovou um orçamento de R$ 126.746.000, havendo alterações orçamentárias de R$ 110.338.355,56, respeitadas as modalidades e limites previamente fixados em lei. O pronunciamento técnico apontou inconsistência na contabilização, bem como a intempestividade na publicação de decretos adicionais suplementares que devem ser motivo de ressalva. O balanço orçamentário aponta a receita arrecadada de R$ 143.594.931,76 e despesa realizada de R$ 157.827.27,62, havendo um resultado deficitário na execução orçamentária de R$ 14.232.175,86. O total da arrecadação adaptativa, R$ 507.386,95, representa 16,76% do saldo do exercício anterior, R$ 3.027.134,35. Deve a administração monitorar a arrecadação dessa receita de modo a manter o desempenho percentual superior a 2 dígitos, conforme apurado neste exercício. Obrigações vezes resta a pagar. Conforme apurado pela Diretoria de Controle Externo, a disponibilidade financeira de R$ 30.383.643,83 são suficientes para o pagamento das obrigações exigíveis a curto prazo, no saldo positivo de R$ 1.273.263,04. Ressalte que, no exame da prestação de contas anual referente ao último ano de mandato, para fim de verificação do cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a disponibilidade financeira será apurada levando em consideração diversos aspectos, devendo o gestor observar as orientações da Instrução Normativa 02 de 23 deste Tribunal. Dívida consolidada líquida, o exame da Prefeitura na perspectiva de longo prazo foi de 38,87, dentro do limite 120% estabelecido em resolução do Senado Federal. Gastos com educação, 26,04%, da receita do restante de imposto de transferência, incluídos os restos a pagar com os correspondentes saldos financeiros acima do mínimo exigido, que é 25%. Um débito 86,05, em cumprimento do artigo 26, da Lei 14.113, 2020. Gasto com saúde 2025, também cumprindo-se as determinações da Lei Complementar 141 de 2012. Transferência de recursos ao Poder Legislativo, está em conformidade com o artigo 29A da Constituição Federal. Despesas com pessoal, as despesas com pessoal em 2022 foi de R$ 107.706.748, representando 76,62% da receita corrente líquida do município, superior ao limite de 54% definido no artigo 20, inciso 3º-B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta prefeitura entrou no regime extraordinário de retorno ao limite de despesas com pessoal para o exercício 22, não consta pendência de redução de despesas com pessoal em relação aos quadrimestres de exercícios anteriores. Portanto, na recondução, né? Contas de gestão, multas de ressarcimento aplicado a agentes políticos. Na defesa, o prefeito apresentou documentação de intuito de comprovar o pagamento das multas vencidas até 31 de 2 de 2022, de sua responsabilidade, que deverá ser disponibilizada para exame para a técnica. Ressalte que a quitação da responsabilidade só se dará após análise da DCE, registro do sistema de multas e ressarcimento deste tribunal. Acompanhamento da execução orçamentária, o relatório anual apontou impropriedades em procedimento licitatório de despesas de inelegibilidade, bem como inconsistência e dados incorretos lançados no SIGA, dentre outros achados que serão motivo de ressalva, ficando a administração advertida a evitar a reincidência. Quer disse que, para o item 723, ausência de comprovação de pagamento das folhas salariais dos servidores deste decisório, considerando os apontamentos do inspetor regional que indicam possível ocorrência de pagamentos lesivos ao erário, o respectivo achado de diretoria não irá repercutir o mérito dessas contas, devendo ser analisado em autos apartados por meio de termo de ocorrência ou tomada de conta especial, conforme seja o caso. Face a tudo que foi exposto, o nosso voto é pela aprovação, porém com ressalvas das contas de governo e gestão da Prefeitura de Ceará, exercício financeiro 2022, constante do presente processo de responsabilidade do senhor Fábio Miranda de Oliveira.
tendo em vista as falhas e irregularidades elencadas no processo de prestação de contas, ora em análise, a aplicação de multa será objeto de decisão no bojo da deliberação de imputação de débito, à luta que dispõe o artigo 206, parágrafo 3º do regimento dessa Casa, em alto apartado, senhor presidente. É como submetemos esse parecer prévio à apreciação deste plenário. Em discussão, o voto do conselheiro Nelson Pellegrino pela aprovação com ressalva das contas. Aprovação com ressalva das contas de governo e gestão da Prefeitura de Ceabra, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Fábio Miranda Oliveira. Encerrada a discussão, em votação, conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, mais uma vez, Vossa Excelência, para relatar a deliberação de imputação de débito. É a prestação de contas 2022, Prefeitura Municipal de Ceabra, processo 07971123, exercício financeiro 2022, com base no dispositivo constitucional, lei orgânica desta Casa, regimento interno. As irregularidades já foram objeto de consignação no parecer prévio que acaba de ser aprovado, estão elencadas taxativamente aqui de 1 a 7, dispensa a leitura, e a nossa decisão no sentido de aplicar multa de R$ 1.000 ao gestor, senhor Fábio Miranda de Oliveira, prefeito de Ceabra, exercício 2022, senhor presidente. Em discussão e votação, a deliberação de imputação de débito com a multa de R$ 1.000. Aqueles que acompanham o voto do relator permaneçam por conta aprovado. Com a palavra, o conselheiro Mário Negromonte, para relatar a denúncia referente à Prefeitura Municipal de Pau-Brasil. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, processo 093217, verso o presente expediente sob denúncia proposta pelo senhor Paulo Sérgio de Souza, vereador do município de Pau-Brasil, em desfavor do ex-prefeito da referida comuna, senhor Zé Alberto dos Santos Rocha, noticiando a suposta prática de irregularidade no exercício financeiro de 2017. A AJU opinou no sentido da tramitação pelo rito de denúncia. Devidamente notificado, o denunciado apresentou defesa acrescida de documentos constatando uma a uma as irregularidades apontadas na exordial e requerendo, por fim, a improcedência da presente denúncia. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio de pedido de diligência, opinou pela realização de auditoria de conformidade combinada com técnica de inspeção em loco pelo corpo técnico dessa corte, com vista à elaboração de relatório conclusivo que avaliasse as dimensões da legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos citados na denúncia, inclusive quanto à existência ou não das prestações de serviços contratados. Em 10 de 4 de 2018, os autos foram encaminhados ao terceiro DCE para a satisfação da diligência, retornando em 7 de 8 de 2024, com a sugestão da área técnica do reconhecimento da prestação intercorrente, em razão da ausência de movimentação do processo pelo período de 6 anos, 3 meses e 19 dias. O processo foi encaminhado ao Parquet de Contas, que proferiu parecer opinando pela extinção do processo com a exaustão do mérito em virtude da configuração da prestação de intercorrente. É o relatório. Analisados os autos, percebe que os autos permaneceram na área técnica sem movimentação processual no período de 11 de 4 de 2018 a 7 de 8 de 2024. Assim, resta evidente, à luz da inteligência do artigo 184 do regimento interno dessa Corte de Contas, que ocorreu a prestação intercorrente, tendo em vista a paralisação do processo por período de tempo superior a 3 anos. Passo exposto, é de se deliberar pelo conhecimento da denúncia 093317, apresentada em face do senhor José Alberto de Santos Rocha, prefeito de Pau-Brasil, no exercício financeiro de 2016, e pela extensão do feito com a resolução do mérito, em virtude da pressão da pretensão punitiva dessa Corte de Contas, determinando seu arquivamento. Eu voto, senhor presidente. Em discussão, o voto. Conselheiro Mário Negromonte, pelo conhecimento da denúncia e do prefeito Zé Alberto dos Santos Rocha, prefeito de Pau-Brasil, no exercício de 2016 e pela extinção do feito com resolução do mérito em virtude da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas. Encerrada a discussão, em votação, conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como se encontram.
Aprovado. Tem outra de Mário aqui, né? Conselheiro Mário, para relatar termo de ocorrência na Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, processo 15.54914, trata-se do presente ao termo da ocorrência, lavrada pela primeira DCE em face do senhor Aparecido Rodrigues Stout, ordenador da despesa da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, no exercício financeiro de 2007 a 2012, em razão do cometimento de irregularidade relacionada à execução do contrato de financiamento 18971957, firmado com a Caixa Econômica Federal em 5 de abril de 2007. O gestor foi notificado, porém não apresentou defesa. Encaminhados autos ao Ministério Público de Contas, foi solicitada a conversão do feito em diligência para que a irregularidade indicada fosse apurada com maior detalhe. Encaminhados autos à área técnica, o processo retornou com indicação do reconhecimento da prestação intercorrente em virtude do tempo paralisado na unidade, o que foi acompanhado pelo MPC em sua manifestação final é o relatório. Analisado o processo, verifica que assiste razão à área técnica e o Ministério Público de Contas quando dispõe sobre a ocorrência da prescrição intercorrente do processo. Pelo que se é de reconhecer e deliberar pela extensão do termo de ocorrência com resolução do mérito, ante o reconhecimento do Instituto da Prescrição Intercorrente, devendo se afastar eventuais pretensões punitivas e ressarcitória por essa razão, solicitando o seu arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Mário Negro Monte, que reconheceu, mas no mérito deliberado no sentido da extinção, com resolução do mérito, do termo de ocorrência lavado contra os ordenadores de despesa da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, exercício financeiro de 2007 a 2012, senhor Aparecido Rodrigues Stuart, em razão do reconhecimento do Instituto da Prescrição Intercorrente, devendo se afastar, portanto, as pretensões punitivas e ressarcitórias. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro que acompanha o voto do relator, permaneça como se encontra, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Nelson Peregrino, para relatar a denúncia à Prefeitura Municipal Barrocas. Barrocas é terra de Ernesto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, é o processo, dois processos, PCM 22.901 é o principal, e os processos 22.902 é 21, 00072 é 22, 00082 é 22, apensados. Prefeitura de Barrocas, gestor José Jailson da Lima, prefeito. Senhor presidente, há um problema aqui nesse processo, porque não foi esse que é o gestor? Um dos gestores que estão... Presidente? Presidente Mário, há um problema nesse processo aqui, porque na publicação do processo, um dos gestores não saiu na publicação. Portanto, o que pode caracterizar o cerceamento da sua defesa. Então, nesse sentido, eu quero fazer a retirada de pauta, né, desse processo e, quando for reincluído na republicação, todos os envolvidos serem a publicação do edital, sair envolvimento de todos os envolvidos nele para que possam, se quiserem, fazer a defesa oral. Então, quero retirar de pauta essa matéria, senhor presidente. Pois não, conselheiro Nelson Peregrino, está retirado de pauta o processo 22.901 a 21, denúncia referente à Prefeitura Municipal de Barrocas. Então, com Vossa Excelência, mais uma vez a palavra, para relatar a denúncia referente à Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, processo 18.105 a 20. Com a palavra, Vossa Excelência. É o processo 18.105 a 22, envolve a Prefeitura de Morro do Chapéu, o gestor Leonardo Rebouças Dourado Lima, ex-prefeito, senhor André Valois Coutinho Costa, vereador do município de Morro do Chapéu, autor, junto a esta Corte de Contas, apresenta denúncia em fato do senhor Leonardo Rebouças Dourado Lima, gestor do município, por supostas irregularidades em processo de pagamento referente à aquisição de combustível derivado de petróleo durante o exercício 2019. O denunciante suscitou a existência de superfaturamento, uma vez que a frota municipal teria consumido combustível de modo incompatível com as demandas municipais e a ausência de discriminação de abastecimento realizado em motores para bombeamento de poços de água no município. O ex-prefeito foi devidamente notificado para apresentar manifestação em defesa de documentação específica, no edital 878/20, quedando-se, no entanto, silente, instado
a manifestar-se, o Ministério Público converteu o feito em diligência, requerendo a realização de auditoria de conformidade com vista à avaliação da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos gastos com combustível pela Prefeitura de Morro do Chapéu. Atendendo à solicitação ministerial, a 23ª Inspetoria Regional de Controle Externo elaborou um relatório técnico, do qual registrou quilometragem uniforme ou com valores arredondados nos processos de pagamento, apontando gastos excessivos de veículos em um mês, sem identificá-lo e ausência de tabela, período ou lista de controle de consumo dos combustíveis. Por fim, quanto aos abastecimentos dos postos artesanais, verificou que não foram visualizados os motores abastecidos, ratificando a ausência de controle da prestação do serviço. Desta sorte, concluiu-se que a administração pública não possui um sistema de controle de consumo de combustível eficaz para a frota de veículos, não se manifestando contra a existência ou não de superfaturamento, no caso, o parecer técnico da 23ª ICE. Retornados os autos ao parquê de contas, destacou-se preliminarmente a revelia do ex-prefeito Morro do Chapéu e a prática da conta omissiva ao não atender no prazo fixado sem causa justificada acolhida a diligência dessa relatoria. Quanto ao mérito, ressaltou que foram apresentados relatórios denominados Resposta à Solicitação Externa do MPC, que não correspondeu efetivamente a uma auditoria de conformidade. Asseverou ainda que, apesar da área técnica apontar a ocorrência de excesso na aquisição de combustível, não apontou objetivamente a existência de superfaturamento ou dano ao erário. Deste modo, recomendou a implementação pela Prefeitura de Morro do Chapéu sistema de controle de abastecimento e fornecimento de combustível, impugnando pelo conhecimento parcial e procedimento da denúncia, com aplicação de multa ao gestor. Feito o relatório, passa a fundamentação e o voto. Preliminarmente, importa destacar a ausência de manifestação por parte do ex-prefeito de Morro do Chapéu, o senhor Leonardo Rebouça Dourado Lima, ensejando a aplicação do artigo 156 para o regimento interno dessa Corte de Contas, a fim de considerá-lo revel. Ainda em sede preliminar, em que pese tenha o denunciado suscitado a existência de superfaturamento em processo de pagamento durante o exercício de 2019, a denúncia não se encontra acompanhada de indícios razoavelmente convincentes do fato denunciado. No mesmo sentido, tampouco a 23ª ICE concluiu pela existência ou não do superfaturamento dos processos de pagamento analisados, prejudicando o conhecimento da denúncia neste item. A respeito do mérito conhecido, a Lei 4.320 de 1964 estabelece, em seu artigo 62, que o pagamento da despesa somente será efetuado após a sua liquidação, ou seja, apenas depois da verificação da existência do direito adquirido do credor, por meio de comprovantes da efetiva prestação do serviço. Tal verificação deverá ser capaz de demonstrar a origem e objeto a ser pago pela administração pública, a efetiva e regular prestação do serviço contratado, o valor exato a pagar e a que se deve, a fim de extinguir a obrigação. Conforme verificou a inspetoria, alguns processos de pagamento não constam com planilha de medição, responsáveis pela demonstração da fiscalização e do controle do abastecimento da frota municipal, enquanto outros apresentam quilometragem uniforme ou com valores arredondados, de modo que não representam a realidade da execução contratual. Além disso, não há identificação individual dos motores de postos artesianos abastecidos genericamente registrados. Desta sorte, a documentação constante dos processos de pagamento questionados não é suficiente à comprovação da prestação efetiva do serviço, exigido pelo artigo 66 da Lei 4.320, revelando a ausência de acompanhamento e fiscalização devidos por parte da administração pública municipal das contratações conforme o artigo 77 da Lei 8.666 de 93. Não existiu, nos processos de pagamento analisados, sistema de controle e fiscalização de consumo de combustível da Prefeitura de Morro do Chapéu, restando procedente esta irregularidade. Ademais, faz necessário reproduzir o apontamento do parquê relativo ao não atendimento da diligência requerida por esse Tribunal de Contas, a despeito de ter sido notificado para apresentação de defesa, necessariamente acompanhado de processo administrativo licitatório, a relação da frota de veículos da Prefeitura, dos controles internos referentes à distribuição de combustível, do relatório mensal de utilização do veículo e seus consumos individualizados. O gestor não cumpriu com a diligência determinada, o que autoriza a aplicação de multa, conforme o artigo 71, inciso 4 da Lei Orgânica dessa Corte de Contas. Face a tudo que foi exposto, nosso voto é decidir conhecer parcialmente, no mérito, julgar procedente a denúncia em face do senhor Leonardo Rebouça Dourado Lima, ex-prefeito de Morro do Chapéu, aplicando-lhe uma multa de R$ 2.000 em razão da ausência de sistema de controle de consumo de combustível eficaz para a frota de veículo municipal, além do não atendimento da diligência requerida por esse tribunal, violando o artigo 67 da Lei 8.666, o artigo 63
da Lei 4.320 de 64 e incidindo no artigo 71, inciso 4 da Lei Orgânica dessa Corte de Contas. Determina-se a SGE o encaminhamento de cópia desse assessório atual prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Pereira Araújo Leal, para conhecimento da matéria e cobrança da sanção determinada sob pena de responsabilidade. Recomenda-se à atual gestora, caso ainda não tenha sido implementado na estrutura da administração municipal de Morro do Chapéu, a implementação do sistema de controle de abastecimento e fornecimento de combustível, preferência através de cartões magnéticos de abastecimento e utilização de GPS e odômetros nos veículos da frota municipal. É como submetemos essa denúncia, senhor presidente, à apreciação desse plenário. Em discussão e votação, voto do conselheiro Celso Pellegrino, que opinou por conhecer parcialmente e na parte conhecida julgar procedente a denúncia em face do senhor Leonardo Rebouças Dourado Lima, ex-prefeito do Morro do Chapéu, aplicando-se a multa de R$ 2.000. Não havendo que discutir em votação, senhores conselheiros que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Como esse foi o último processo da ordem do dia, palavra franqueada aos senhores conselheiros e ao procurador. Não havendo quem queira utilizar, eu aproveito para agradecer a presença do nosso auditor, conselheiro substituto Antônio Carlos, que substituiu o conselheiro Plínio Carneiro. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão, desejando bom dia a todos e a todas.